Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 11 e 12. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Como tem pessoas que se metem na vida dos outros, que vivem se metendo onde não é chamado, não é verdade? Tem pessoas que olham mais para a vida dos outros do que para a própria vida. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, dá uma chamada neles, mostrando para eles que eles estavam ociosos, ou seja, desocupados, sem fazer nada, e que eles tinham que parar de olhar para a vida dos outros, para a vida alheia. Quantas pessoas são assim? Muito mais até do que imaginamos. Tem pessoas que não fazem nada para ninguém, não trabalham e, ao invés de se ocupar com alguma coisa que edifique sua vida, acabam tomando mais conta da vida dos outros do que da própria vida. Essas pessoas estão sempre procurando olhar os defeitos dos outros e acabam apontando o dedo, proferindo mentiras e dando falso testemunho. Se preocupar com a vida alheia faz com que a pessoa se torne fofoqueira. Sabe por quê? Porque a pessoa que se preocupa mais com a vida dos outros não vai ficar somente olhando, não vai guardar o que ela viu para ela. Ela vai querer falar para outras pessoas. Será que Deus se agrada disso? Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis: testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Aqui estou citando apenas 2 coisas que o Senhor detesta: uma pessoa falsa que diz mentiras. Quem cuida da vida alheia acaba passando adiante o que viu, provavelmente aumenta com mentiras. Mas não necessariamente podemos dizer que por cuidar da vida alheia, essa pessoa é mentirosa. Mas podemos dizer que por ficar tomando conta da vida dos outros e passar isso adiante, ela pode semear desentendimento entre irmãos. Deu para entender o que eu quis passar para vocês? Vamos recapitular. Uma pessoa que cuida da vida alheia, além de ficar olhando o que os outros estão fazendo, acaba se tornando fofoqueira. Fala o que pensa e julga com os seus olhos. Ele julga o que está vendo e com isso acaba criando contenda entre pessoas e até entre irmãos na igreja. O apóstolo Paulo estava falando para a igreja de Tessalonicenses: procure alguma coisa para fazer. Procure alguma coisa ao invés de ficar olhando para a vida dos outros. Procure um trabalho. Em outras palavras, era exatamente o que o apóstolo Paulo estava falando para eles. As pessoas que cuidam da vida alheia não têm ocupação e, além de se tornar pessoas fofoqueiras, caem no erro de julgar as coisas com seus olhos. Ela julga as coisas pelo que ela está vendo e não pela situação que a pessoa está passando. Outra situação de pessoas que cuidam da vida dos outros é apontar os erros, sem olhar para os seus próprios erros. Todos nós somos pecadores, mas tem pessoas que se acham melhores que as outras e apontam o dedo como se ela não errasse, como se ela fosse a pessoa mais correta do mundo. Vou dar um exemplo na Bíblia para vocês. Temos o relato da mulher que foi pega em adultério. Os fariseus logo levaram ela para Jesus. Todos ali estavam acusando aquela mulher, estavam cuidando da vida alheia, coisas que não diziam respeito a eles. Eles ficaram insistindo com Jesus para que ele também apontasse o dedo para aquela mulher.
Mas vejam o que Jesus respondeu para eles depois deles tanto insistirem. João capítulo 8, versículo 7. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Todos os acusadores daquela mulher foram embora. Coloque uma coisa no seu coração. Antes de ficar cuidando da vida dos outros, cuide da sua vida, principalmente da sua vida com Cristo. Se você quer ser uma pessoa correta, não aponte o dedo, não fique tomando conta da vida do vizinho ou até dos seus parentes. Comece a olhar para Jesus Cristo e aprenda com sua palavra e com seus ensinamentos. Comece a pensar em sua salvação, porque se você que é crente age desta forma, está precisando mudar seus atos e atitudes diante de Deus. Os fariseus eram assim, e Jesus estava sempre mostrando os seus erros. Nós temos que deixar Jesus nos ensinar. Temos que deixar Ele nos mostrar onde estamos errando e admitir os erros para podermos nos acertar com Ele. Todos os dias devemos nos examinar. Todos os dias devemos pedir a Deus para nos moldar conforme a sua palavra e como Ele quiser. Se você quer ser guiado por Ele, tem que dar liberdade para Ele fazer isso em sua vida. Dê total liberdade para Jesus mudar sua vida e veja ela mudar. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por nos ensinar todos os dias. No dia de hoje, o Senhor nos mostrou que tem muitas pessoas olhando para a vida dos outros ao invés de olhar para a sua própria vida. Tem muitas pessoas precisando primeiro se corrigir para depois pensar em corrigir os outros. Que essas pessoas que ouviram esta mensagem possam ser tocadas, que elas comecem a enxergar que elas têm que primeiro olhar para o autor e consumador da fé delas, que é o Senhor Jesus Cristo. Sem o Senhor, todos cometemos erros e precisamos ser guiados pela Tua palavra. Pai, que essas pessoas possam Te dar a liberdade necessária para o Senhor as ensinar, para o Senhor mostrar para elas que elas não podem ficar olhando para a vida alheia, porque quando elas fazem isso, elas estão se tornando fofoqueiras, estão se tornando acusadoras e estão julgando as pessoas da forma que elas querem julgar. Nós não devemos julgar a ninguém. O Senhor é aquele que vai julgar a todos. Nós temos é que olhar para a nossa própria vida e caminhar contigo. Que possamos sempre estar nos seus caminhos. Não nos deixe desviar, nem para a esquerda nem para a direita. Te damos total liberdade para que o Senhor cuide de nós e nos ensine em que caminhos devemos andar. É o que te pedimos hoje, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.